Eita glória! Aonde quer que Jesus passava, ele atraía multidões. Aonde quer que Jesus passava, ele atraía diversos tipos de pessoas. Como nós temos falado aqui, dia após dia, Jesus era um homem comum. Jesus era um homem que as pessoas talvez procurassem até um rei terreno. As pessoas procuravam alguém diferente, mas na verdade Jesus era comum como todos os outros. Jesus era tão comum ao ponto de que Judas ele teve que dar um beijo para que as pessoas o identificassem. Aquele ali é o mestre deles, aquele ali é Jesus, aquele ali é o milagreiro que as pessoas falam, que curou, que transformou, que ressuscitou os mortos. Aquele ali é o que tem tumultuado a nossa religião. Então, eu quero que você entenda o seguinte: aonde quer que Jesus passava, as pessoas vinham atrás dele, buscando milagres, buscando sinais, buscando as coisas que ele precisava. Eles procuravam Jesus o tempo todo, esfolando, pedindo para que Jesus curasse seus enfermos, para que Jesus fizesse algo por eles. A verdade é que Jesus não precisava de algo. Infelizmente a sua filha já morreu. Acontece de que em todo tempo alguém procurava Jesus por algum motivo. Alguns por fome, alguns por cura, alguns porque os seus familiares estavam enfermos, e alguns diziam: ei, já era, já não tem mais jeito, já não tem mais esperança, já não tem mais o que fazer. E o mais interessante da história que vamos ver hoje é que no meio da multidão, no meio de uma situação adversa, um único homem procurava Jesus, não pelo que ele podia oferecer, mas por quem ele era, e porque ele dizia: eu preciso ver Jesus, eu quero ter um encontro com Jesus. E Jesus olha, e de repente ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Amém. Agora ele vai para a casa daquele cobrador de impostos lá, aquele pecador. Eu precisando tanto de dinheiro. Agora vai lá para a casa dele. As crianças agora podem ir na salinha, chamadinho, pega as cadeiras, sem muita bagunça. Esqueci das crianças. Zaqueu era para ter feito um escândalo, o pessoal parar e Zaqueu falar. Zaqueu foi embora, subiu na árvore, ninguém ouviu Zaqueu gritando. Eu estava quietinho. Quietinho querendo te ver. Zaqueu, eu estou caçando o Zaqueu está em cima da árvore. Chamadinho. Zaqueu já está em cima da árvore, o negócio de novo. Eita Jesus! Adorador, porque Deus me formou. Olha aí! Fala que não tem Bíblia, vai. Fala que não tem Bíblia. Ih, Efésios. Aí o pastor não sabe onde fica Lucas. Na página de Lucas, acho que é essa aqui, ó, 19. Exatamente essa. Lucas capítulo 19. Tão usada que está até rasgada, tá vendo? Entrando Jesus em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maior dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu a um sicômoro, ou uma figueira brava, a fim de vê-lo. Era só o que ele queria ver Jesus.
Chegaram àquele lugar e olhando para cima disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar na tua casa. E desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo de que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também um filho de Abraão, porque também é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas cedo ou mais tarde, nós temos que ter um encontro com Deus. E muitas das vezes nós vamos fazer como os antigos diziam: ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Como eu acabei de dizer, muitas pessoas, elas procuravam Jesus, elas seguiam Jesus, elas iam atrás de Jesus. Por quê? Porque elas sabiam que Ele fazia milagres. Elas sabiam que Jesus, Ele poderia resolver o problema delas. Da mesma forma que hoje em dia, muitos ainda estão na mesma sintonia. Eu vou para a igreja porque o pastor tem que orar por mim, para que eu possa ter a porta aberta. Eu vou para a igreja porque eu estou com um problema na minha casa e eu sei que é só Deus. Mas na verdade, muitas vezes procuramos Jesus simplesmente quando nós pensamos: não tem mais chance, é a última esperança, é o último momento. Mas quando nós olhamos para a vida de Zaqueu, Zaqueu não tinha motivos para procurar Jesus. Ele era rico, e muito rico. Ele tinha bens, ele não tinha ninguém na casa dele doente, ele não tinha ninguém enfermo. Mas ele falou: ei, eu conheço um Jesus que está passando por aí. Eu ouvi falar que ele faz grandes coisas e eu quero ter um encontro com ele. Eu quero ver Jesus, né? Eu quero entender o que esse Jesus faz, que atrai tantas pessoas. Será que é só pelos dons? Será que é só pelos milagres? Será que é só pelas curas que ele faz? Zaqueu teve curiosidade, e Zaqueu, eu acredito que teve uma sede, porque por mais que tivesse dinheiro, por mais que não tivesse ninguém dentro da casa dele doente, Zaqueu sabia: ainda tem um vazio dentro de mim, ainda tem algo dentro de mim que precisa ser preenchido, e talvez só vai ser preenchido por Jesus. E eu quero que você entenda que quando nós temos a mesma decisão de Zaqueu, quando nós temos a decisão de seguir a Jesus, de viver, né, nos passos de Jesus, nós precisamos entender que a primeira coisa que precisamos aprender para aquele que procura Deus é: você precisará vencer obstáculos. Zaqueu, ele teve que vencer diversos obstáculos. Talvez você esteja enfrentando alguns obstáculos. Eu gosto dessa imagem que eu peguei no Google hoje, e eu vi que ela tinha um start, um início e um fim. Aquele homem, ele tinha um objetivo, ele tinha algumas metas para a vida dele. Só que a mesma coisa somos nós com Cristo, a mesma coisa somos nós com Deus. Ei, eu quero servir a Deus, eu quero viver a vontade do Mestre, eu quero viver os sonhos e os projetos dele para mim. Eu quero viver os planos de Deus. Aí a gente pega e esquece que no meio do caminho nós temos dificuldades, nós temos obstáculos, nós temos situações adversas. E quando eu olhei essa imagem, eu falei assim: rapaz, a chuva muitas das vezes é um obstáculo, o sol muitas das vezes é um obstáculo. Hoje está dia de sol quente, eu vou perder o meu tempo e vou para a igreja? Para nada. Eu vou para a praia, eu vou curtir. Eu estou tão cansado, é melhor eu ir para casa. Agora é hora de descansar. Está chovendo, eu não vou sair nessa friagem. São os obstáculos que enfrentamos, físicos, mas muitas das vezes são espirituais. São situações que o inimigo vem colocando diante de você, e você fala assim: eu estou com desânimo. Eu entrei e saí da igreja e parece
parece que Deus não falou comigo. E como eu sempre digo, muitas das vezes nós queremos que Deus ele venha e fale conosco no nosso problema. Só que nós entramos e nos fechamos. Deus, eu estou com problema, eu estou com dificuldade, eu estou enfrentando diversas situações. Aí a gente se fecha. Hoje eu não vou abrir minha boca para orar. Hoje eu não vou abrir a minha boca para adorar. Deus que fale comigo. E nós fazemos errado. Porque a verdade é que Deus ele não precisa de adoração. Deus ele procura adoradores, mas a verdade é que quem precisa adorar é você. Quem precisa adorar sou eu. Nós é que temos a necessidade de adorar a Deus. Nós é que temos que abrir, a nossa boca e louvar e engrandecer o nome dele. Eu acredito que no momento em que estamos em dificuldade, em problemas adversos, se nós começamos a adorar, independente das situações, Deus fala assim: ei, independente do que ele está enfrentando, do que ela está passando, ela não deixou de me adorar, ei, ela não deixou de abrir a boca para glorificar e lançar glórias para os céus. E aí Deus faz o quê? Deus fala assim: ei, eu posso agora abrir os céus sobre ela, eu posso agora derramar bênção sem medida, porque eu conheço o coração dela, eu conheço o coração desse filho, dessa filha, porque ele não vai me negar, ele não vai me abandonar no meio dos obstáculos, no meio das dificuldades, porque ele sim é um verdadeiro adorador. Então no momento em que você quer viver o propósito de Deus, no momento em que você começa a procurar Deus e quer aprender algo com Zaqueu, você vai ter que superar obstáculos. Verso 2 diz assim, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Pense no está. O povo judeu odiava os publicanos. Por quê? Pensa o que é um publicano. Nós temos como é o nome do cidadão? O presidente da Associação de Moradores de Independência. Aí a gente fala que esse cara é o cara que vai nos representar na prefeitura. Eu preciso que bote luz na minha rua. Eu preciso que asfalte isso. Eu preciso que trabalhe, a lixeira está sempre cheia, está acontecendo isso. A gente vai no representante para ele nos ajudar. Então ele vai diante do prefeito. E aí ele pega e faz o quê? Coloca a luz na sua rua. Faz o caminhão do lixo passar ali para recolher o lixo. Resolve alguns problemas do bairro. Isso aqui era o representante do bairro. Só que não para ajudar o povo. Era para cobrar um imposto. Era para pegar e tomar o dinheiro daquele povo. E muitas das vezes os publicanos, além de tomar o imposto que era deles, ainda roubavam. Ainda arrancavam um pouco mais do que devia. Por quê? Porque eles sabiam, opa, esse ali é meu amigo, eu não vou cobrar o imposto dele. Mas eu sei que eu tenho que pagar o imposto de todos esses. Então eu cobro o dobro desse e passo direto e passo a mão no meu amigo. Opa, essa aqui é uma pessoa que é da minha família. Eu vou cobrar o imposto daquele para pagar o imposto dela diante do imperador. Está entendendo? Então era alguém que roubava das pessoas. Era alguém que fazia mal ao povo. Então todo mundo odiava. Agora, um segundo empecilho sou rico. Por que eu tenho que andar atrás de Jesus? Para que eu preciso de Jesus? Porque a gente fala assim, é muito fácil, no Brasil as pessoas virem para a igreja, porque como eu disse, muitas pessoas vão atrás de Jesus, por quê? Porque elas têm necessidade. Mas alguns países super desenvolvidos, eu não preciso de Deus, eu tenho tecnologia. Eu não preciso de Deus, eu tenho dinheiro. Então muitas das vezes isso é um empecilho gigantesco. O próprio Jesus vai dizer, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Não é impossível. Não quer dizer que você não pode desejar ser rico. Não quer dizer que o dinheiro é uma maldição. Não quer dizer isso. O amor ao dinheiro sim é uma maldição. A pessoa que acha que o dinheiro pode tudo, sim, ele vai ser amaldiçoado. Porém, às vezes é um empecilho muito grande.
Por quê? Porque eu não preciso de Deus para nada. Se eu ficar doente, eu tenho o melhor plano de saúde. Se eu tiver alguma necessidade, eu ligo para o gerente do meu banco e compro o que eu quiser. Está entendendo? Então esse homem, ele tinha dinheiro. Era um empecilho para ele chegar até Jesus, mas nem o dinheiro ele deixou que fosse um empecilho para ele. E muitas vezes nós, apesar de até sermos pobres, ou classe média baixa, alta, ou sei lá o que você é, até mesmo rico, faz com que esse pouco dinheiro que você tem seja um empecilho para servir a Jesus. Aí a terceira coisa que eu imagino aqui, que era um empecilho gigantesco para Zaqueu, ele era de baixa estatura. Agora eu pensa naquele cidadão nanico, que era odiado pelas pessoas, querer passar no meio da multidão. Eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. Se sou eu, já dou uma cotovelada, dou um chute. Aí é aquele cobrador de impostos, é aquele pilantra, é aquele 171, é aquele cara que está traindo o nosso povo. O que ele está passando aqui? Está entendendo? Então ele estava enfrentando diversas situações ali, mas ele não desistiu. Ele falou: eu preciso ter encontro com Deus, eu preciso ter encontro com Jesus, eu preciso vencer os obstáculos. Ei, qual é o obstáculo que você tem que vencer para viver verdadeiramente para Cristo? Qual é o obstáculo que você tem que vencer? Ah, pastor, eu moro longe, não tenho dinheiro de passagem. Pastor, busca em casa. Não tem nem desculpa para isso. Ah, pastor, mas é o vento. Ah, pastor, mas é isso, é aquilo. A gente fica inventando um monte de desculpa para Deus. Então para de inventar desculpas. Ele tinha algumas desculpas, mas ele venceu. Talvez você tenha algumas desculpas, alguns obstáculos, mas é hora de você vencer esses obstáculos e seguir a Cristo e viver o que Deus tem para você. Zaqueu poderia muito bem desistir de encontrar-se com Jesus, mas ele venceu todos os obstáculos. Muitos não encontram a Deus porque desistem no primeiro empecilho. Eu estava essas 2 semanas atrás, eu fui visitar uma menina no hospital. Ela mandou mensagem, falou: poxa, batinho de moto, perna toda rasgada, tudo arrebentado. Aí ela falou assim: poxa, acabei de aceitar Jesus. Acabei de aceitar Jesus. Fui, fiz a cantina lá, fiz cachorro quente para a cantina lá da minha filha, não sei o quê. E aí agora veio todas essas situações aí. Parece que é para me fazer parar, para me fazer desistir. Tantos anos que eu estava vivendo nesse mundo, tantos anos que eu não queria nada com Deus. Aí agora eu aceitei Jesus. Ficou mais de 3 semanas internado. 300 complicações, uns cortes na perna, nem quebrar, não quebrou. Mas foram muitas complicações, foram muitas situações para fazer ela parar. Mas ela falou assim: eu não vou desistir, eu não vou parar. E muitas das vezes a gente fala assim: pô, estou com saúde, estou bem, e estou arrumando desculpa. A menina ficou no hospital dias e dias e dias, mas ela falou assim: eu não vou parar. Eu não vou parar por causa de um empecilho. Eu não vou parar por causa de situações que estão vindo para tentar desanimar, para tentar dizer: ah, viu? O teu caminho não é com o Senhor. Então muitas das vezes a gente para no primeiro empecilho, na primeira dificuldade, a gente desiste. Não é hora mais de desistir, é hora de continuar perseverando e vivendo com o Senhor. Se você está em busca do Senhor, você precisa vencer os obstáculos da tradição religiosa. Não, muitas das vezes a gente fala assim: ah, mas outro dia falaram, a igreja não tem vida, acabei de pegar minha Bíblia aqui, já foi rasgada, está colada com fita, eu tenho mais 3. Está entendendo? Mas a verdade é, muitas das vezes: ah, mas aí, eu não gosto dessa igreja porque tem parede cinza, tem uma ali com a parede azul, a outra com a parede branca. Mas você não tem empecilho para seguir a Jesus. Está entendendo? A verdade é essa. Muitas das vezes: ah, mas poxa, aquele pastor prega com aquela orelha de Mickey ali, e não sei o que. Não pode ser empecilho para você seguir Jesus, porque tem outros que estão pregando sem microfone no meio das ruas, tem outros que estão pregando, né, na sua igreja tradicional, mas você não pode deixar de seguir Jesus por conta de:
algumas situações religiosas dentro de você. Aqueles homens, eles mataram Jesus, eles odiavam Jesus por conta de quê? Por conta da religião. Jesus curava no sábado. A lei fala para não curar no sábado. Ei, Jesus, você não pode se sentar com publicanos, com pecadores. Ei, você não pode estar diante dessas pessoas. Se tu és o Filho de Deus, se tu és santo, por que está andando com pecadores? E uma coisa você precisa entender: Jesus, ele não andava com pecadores porque ele tinha um pacto com o pecado. A verdade é que Jesus, ele tinha um pacto com a salvação dos pecadores. Jesus, ele tinha algo para fazer na vida daqueles homens, na vida daquelas mulheres. Jesus se sentava com prostitutas, com publicanos, com pecadores, com pessoas que todo mundo desprezava e mudava a vida deles. E hoje, você precisa se sentar com as pessoas onde você estuda, onde você trabalha, e você ser o exemplo. Não é as pessoas chegarem e te levarem para as drogas, te levarem para a prostituição, te levarem para uma vida de pornografia. Não é as pessoas te levarem para uma vida de alcoolismo. Porque o que está faltando em nós, cristãos, é assumir a nossa identidade, é assumir quem nós somos em Deus. Porque muitas das vezes a gente vai para a faculdade e aí a gente, agora eu não acredito mais em Deus. Porque lá ensinaram isso e aquilo, e não sei mais o que. Deus não existe. Aí eu falo, poxa, espera aí. Era para ser o contrário. Nós fomos a vida inteira ensinados a respeito de Cristo. E na hora que nós temos de, espera aí. Eu sei que o mundo vai rejeitar. Eu sei que a pregação é loucura. Eu sei que tudo aquilo ali que muitas das vezes é pregado, as pessoas vão dizer, é impossível acontecer. Mas o meu Deus é o Deus do impossível. Uma vez uma muçulmana, ela falou comigo, lá da França. Ela falou assim: se o teu Deus fosse verdadeiro, os milagres que estão na Bíblia seriam comprovados pela ciência, assim como os milagres que estão no Alcorão. Eu falei, se os milagres do meu Deus fossem comprovados pela ciência, o meu Deus seria tão fraco quanto a ciência. Mas se o meu Deus faz um milagre que é realmente questionado pela ciência, se a criatura pudesse explicar o Criador, ele não seria o Criador. Então é mais fácil eu cantar para você, ninguém explica Deus, e deixar com que o mundo se perca, do que eu deixar com que as pessoas digam, não, a ciência precisa explicar os milagres. Não, milagre é milagre. Entendeu? Milagre é algo sobrenatural. É como o meu Deus eterno, que significa que não tem começo e nem fim. É o meu Deus que é todo poderoso, que vence as batalhas, que vence as guerras. É o meu Deus que faz algo que atualmente não vai entender. É necessário você entender que o nosso Deus é o Deus do impossível. Enquanto o homem procura algo possível, o nosso Deus faz algo impossível. Aleluia. É claro que a mente humana vai vulgar, mas você precisa entender que a religião, os pensamentos humanos, a ciência, ela nunca vai explicar quem é verdadeiramente o nosso Deus. Por mais que seja o maior teólogo, da atualidade, por mais que seja alguém que viveu, comeu Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que estudou muito, ele não vai conseguir provar tudo. Porque nós somos limitados. E esse livro é um livro de coisas ilimitadas, de milagres não entendidos pela mente humana. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Nós precisamos deixar aqui os obstáculos dos relacionamentos. A menina, uma senhora, não era uma menina, já era uma senhora de mais de 40 anos, mais de 50, deve ter uns 60. Chegou para mim e falou assim: não vou na tua igreja não. Falei, ué, por que aconteceu? Não, porque aquela menina está indo lá na tua igreja. Falei, que menino? Aquela menina, tal, fulana. Falei, moço, o que acontece? Ela foi lá uma vez, fez uma visita na igreja. A senhora está 3 meses falando que ia na igreja, agora falou que não vai
mais de um ano. Como é que a senhora sabe que ela foi? Porque eu vi uma foto dela lá. Aí as pessoas falam assim, eu não vou na igreja porque fulano está lá. Eu não vou na igreja porque eu não gosto desse, eu não gosto daquele. Peraí. Muitas vezes nós deixamos os relacionamentos ou o nosso pensamento sobre os outros por causa de Cristo. Será que a gente vai conseguir habitar no mesmo céu? Ou a gente vai negar o céu e falar assim, que o céu seja dele? Não tem como. Aí a gente deixa de viver a Cristo por causa de relacionamentos, por causa de pessoas que a gente diz, pô, não gosto da Carol, não vou com a cara dela. Que isso, que aquilo, tá lá naquela igreja, eu não entro naquela igreja. Aí eu falo, meu Deus, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você está ali naquele banco ali, está vazio. Fica em pé lá atrás, Carol está aqui na frente. Não está entendendo? Então, não tem sentido. Aí o obstáculo da posição social, como eu falei, Zaqueu era rico. Ele podia simplesmente falar assim, não, eu sou rico, Jesus que vem na minha casa, ele que vem me procurar. Se ele tiver precisando de uma cesta básica, se ele precisar de alguma coisa, ele que vem atrás de mim. Eu fiquei sabendo que nem em casa ele tem, está andando para lá e para cá, o filho do homem não tem onde postar a cabeça. Eu tenho um casarão aqui, tenho um quarto de hóspede, se ele precisar. Está entendendo? Ele podia simplesmente falar, ei, que Jesus me procure. E nós muitas das vezes fazemos a mesma coisa. Estou irado com Deus, agora não vou mais. É você quem precisa. Infelizmente, e até mesmo a sua condição física. Esses dias eu recebi um vídeo de um garoto lutando karatê, fazendo kata de karatê. Pô, ele tava com o cara tava do lado dele assim, segurando coisa de soro, e o garotinho fazendo coisa de karatê. E o outro segurando o soro que estava ligado no nariz, não sei onde no corpo, e ele fazendo coisa, meu Deus. Fazendo um kata de karatê com soro. Aí outro dia eu vi um vídeo de um outro que só tinha 2 cotoquinhos de perna, assim, os bracinhos pequenininhos. Aí a gente fala assim, caramba. Aí eu falo que eu não consigo, que eu não posso. Está entendendo? As pessoas elas mostram que elas são ilimitadas. Tem um missionário, ele é até missionário, ele só tem um cotoquinho do corpo também, sem perna, sem braço, sem nada. Aí tem um vídeo dele que ele está assim, parado no gol, aí o cara chuta, ele olha assim, eu não estava preparado. Está entendendo? O cara chutou a bola lá em cima, eu não estava preparado ainda. E na verdade ele falou assim, ei, eu não tenho limites. Aquele cara prega nas escolas, aquele cara faz multidões chorarem através do testemunho e do que Deus fez através da vida dele. Aí a gente fica assim, mas eu estou assim, eu estou cansado, eu estou assim, eu estou assado. Aí a gente começa a colocar um monte de empecilho para Deus. A nossa condição física, como eu falei, a menina tinha acabado de aceitar Jesus, falou, eu estou ansiosa para voltar para o culto, aí tum, bateu de morte. Quase um mês sem ir na igreja, porque estava presa lá no hospital. Aí a gente fala assim, poxa, eu tenho a oportunidade de estar na igreja, e tanta gente está lá no hospital agora, falando assim, hoje é o primeiro domingo do mês, era para eu estar lá. Hoje é um dia de ceia. E a pessoa sabe, poxa, talvez eu não vou passar dessa semana. Aí a pessoa que tem realmente fé vai falar assim, glória a Deus. Eu já estou preparada para ir tomar ceia com o meu mestre na eternidade. Tu glorifique a Deus porque você tem condições de sair da sua casa e vir ao culto. Ao invés de arrumar 300 empecilhos. Se você quer vencer em Cristo, você precisa mudar a sua dieta, né? Como eu falei na última semana, a dieta Paulo falou ali em 1 Coríntios capítulo 13, que um dia ele era menino, mas ele se tornou homem. Então quando ele era menino, ele falava as coisas como menino, mas quando ele se tornou homem, ele começou a agir como um homem. Nós precisamos, uma hora, começamos no Evangelho, e a caminhada é devagarzinho. Mas uma hora a gente tem que crescer. Não dá para a gente viver o tempo todo. Ai, pastor. Ai, eu não consigo. Eu não ando. Eu não faço.
eu não sei o que, ai, ora por mim, hoje eu estou desanimado. Mas sabe por que desanima? É porque não muda a dieta. É porque continua vivendo a vida do mundo, continua vivendo as coisas do mundo. O cara continua se alimentando do lixo. Você vivia no lixo, conheceu Jesus, Jesus está falando assim, eu quero te dar um alimento sólido, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida. Mas aí você continua comendo a bolota dos porcos. Aí nunca vai se fortalecer. Paulo ele vai falar aos hebreus assim, ó. Vocês são mestres, né? Mas infelizmente, né? Paulo está dando ali uma paulada nos mestres da lei. Vocês são mestres, mas eu estou tendo que ensinar para vocês as coisas básicas do Evangelho, as coisas básicas de Cristo. Hebreus capítulo 5, verso 11, depois você lê lá, né? Aí ele fala assim, vocês ainda estão tendo que tomar leite, mas já era para vocês estarem comendo um alimento sólido. Está entendendo? Então, é necessário a gente mudar a nossa dieta, é necessário a gente falar, peraí, agora eu me converti, agora eu entreguei a minha vida para Jesus, é hora de eu começar a orar um pouco mais, de ler um pouco mais a Bíblia, é hora de eu estudar um pouco mais, é hora de eu me fortalecer no Senhor e na força do poder dEle, para algo começar a mudar dentro de mim, para algo, né, começar a crescer dentro de mim. A gente vê pessoas com 40, 50 anos, imaturas, não cresceram em nada. Aí destrói o casamento, destrói o emprego, destrói a vida social, vive com problema religioso, vive com problema de relacionamento, vive com problema de posição social. Ai, mas é que é isso, é que é aquilo. É necessário mudar a dieta. A segunda coisa que aprendemos, que é aquele que procura Deus, precisa fazer o que os outros não querem fazer. Zaqueu, sendo um homem de posição, não se vergonhou de subir numa árvore, né? E falar assim, peraí, não importa, né, o que vão falar de mim, não importa o que vão pensar de mim, eu vou subir nessa árvore porque eu quero ver Jesus. A gente tem, né? É interessante que no mundo hoje existe louco para tudo. E quando a gente fala de tudo, é tudo mesmo. É louco por carro. Um dia eu vi um cidadão, ele comprou um carro, uma Fiat Uno, bonitinho. Aí, um dia estava chovendo. Ele estava lavando o carro debaixo de chuva. Meu Deus. Estava lavando o carro debaixo de chuva. 3 meses depois o carro estava todo destruído. Ele, ó, mamava e bum, bateu o carro, destruiu, acabou o carro. Acabou o carro. Era uma Fiat Uno bonita. Mas quando ele comprou, ele estava lá lavando o carro debaixo de chuva, fazendo não sei o quê, um de graça. Como é que tu lava o carro debaixo de chuva? Deixa o carro na chuva, rapaz. Aí, né, eu sou os loucos pelo futebol. Meu time vai jogar hoje, de não sei o que, eu não posso no culto, ei, a mulher não pode sei o que, eu não quero conversar com ninguém. Briga com todo mundo por causa do time. Aí eu chego lá no serviço, camisa do Fluminense. Uma vez do Nense, sempre do Nense. Meu Deus. Sempre eu hei de ser. Pô, meu irmão, tá maluco? Isso aí não é do Flamengo, não, rapaz. Isso aí é camisa do Fluminense, tá todo errado. Aí eu vou no outro dia com a camisa do Flamengo. Aí eu canto. Como é que é o do Fluminense que eu esqueci? Sou tricolor. Sou do Mengão de coração. Sou do time. Pô, meu irmão, tá todo errado. Eu sou do time, muitas vezes campeão. Vocês falam, pá, você é maluco, cara? Tu não pode fazer um negócio desse, não, cara. Um dia tá com a camisa de um time, um dia tá com a do outro. Fala, pá, os caras brigam por causa de futebol. E tu fala assim, meu Deus. Aí o cara fica assim, maluco, por causa de um time de futebol, jogador ganhando milhões. Aí ele falou assim também, pô, o cara tá ganhando só $500 mil, cara. Rapaz, esse cara deve estar ganhando muito dinheiro, rapaz. Só $500 mil pro jogador que tá ganhando, ele tá falando aqui, reclamando que o cara ganha só $500 mil. Falei, esse cara deve estar ganhando $1 milhão aqui, eu trabalhando aqui pra caramba. O cara ganha mais que eu. Tá entendendo? Aí, só $500 mil, só isso. Eu falei, meu Deus, as pessoas fanáticas, loucos pelo futebol. O cara conhece tudo de futebol. Aí tu fala assim, tu é o quê? Crente, ateu, tu é o quê? Sou cristão. Me fala um versículo da Bíblia. Aí não dá. Me fala a escalação do Flamengo. O que vai acontecer? Qual é a formação do jogo? Não, porque o técnico vai fazer isso, vai fazer aquilo. O cara sabe tudo. Mas não conhece nada de Bíblia.
não conhece nada do Deus dele. Tá entendendo? Infelizmente, Marquinhos, qual é o da Bíblia aí? Tá vendo, né? Aí aqueles malucos do TikTok, né? Hoje em dia tem uns malucos do TikTok, que não sei o que da flor, não sei o que da flor, não sei o que da flor. Aí fala assim, aí tu fala assim, cara, o que tá acontecendo com essa humanidade? Tu fala assim, meu Deus, aí as pessoas fazem loucuras por tudo. Aí a gente estava vendo agora, eu passei pelo batalhado lá, lembrei, quando a gente foi fazer evangelismo lá, aí o pastor falou pra gente assim, ó, eu ouvi dizer que vocês são malucos, mas não vai naquela parte lá em cima não, tá cheio de traficantes lá em cima. Pastor, mas no avião foi pra isso. Nós subimos lá na parte onde estão os traficantes, começamos batendo no Marcelo lá, meu primo Jesus, bater, daqui a pouco começaram a gritar, quero bagunça aqui não sei o quê. E começou a aparecer um monte de gente, não sei o quê, pegamos ele, crucificamos, e e começamos a pregar, não sei o quê. Aí o cara falou assim, pô, tu viu? O cara tava com a arma na mão, cara. Agora que tu avisa, a gente estava lá fazendo as loucuras para Cristo. Aí muitas vezes a gente fala assim, a gente fala tudo que a gente fazia para o mundo, se orgulha das coisas do mundo, mas para Cristo a gente tem coragem de tudo aqui, né? Um tempo atrás teve uma cidadã aí, ai pastor, tenho vergonha, eu não faço nada, não sei mais o que. Mas aí eu olhei para ela, pensei, segurei e falei, rapaz, já vi um vídeo depravado da criança no TikTok, a música depravada, dançando na escola, um monte de gente dançando no TikTok, mas na igreja tem vergonha. Na igreja eu não posso fazer nada, tenho vergonha. Não é? Né? Se quisermos nos encontrar com Jesus, precisamos deixar de lado a vergonha, a timidez. Para o TikTok eu danço as músicas mais ridículas. Eu faço o que eu quiser com aquele aplicativo doido lá, né? Eu cumpro as metas, os objetivos lá, os desafios que o TikTok me manda, eu tenho que fazer. Mas para Deus, aí eu sou tímido. Muitos estão procurando o Senhor, mas não possuem uma busca incansável, e simplesmente existem por serem incapazes de fazer algo mais, ou usar, ou fazer o inusitado. Mas infelizmente, a gente não ousa, a gente não faz algo mais para Deus. Estranho, né? Se quiser ser diferente da maioria, faça o que a maioria não faz. Porque dentre uma multidão, Zaqueu, ele foi o único que Jesus falou assim, opa, ei, eu quero entrar na tua casa. Um monte de gente apertando Jesus, um monte de gente querendo falar com Jesus, um monte de gente, Jesus, vai na minha casa, porque tem alguém enfiando lá. Jesus, leva a tua mão na minha casa, coloca a mão na despensa, porque está faltando comida. Jesus, eu estou com dificuldade, eu estou com problema. Mas Jesus falou, opa, eu quero ir na tua casa. Porque Jesus olhou o coração daquele homem. No meio de uma multidão, todo mundo apertando Jesus, todo mundo tocando em Jesus. Veio uma mulher e foi a única que tocou Jesus diferente. Ele acha, né? O discípulo fala, pô Jesus, todo mundo está te tocando, todo mundo está te apertando, tu vem me perguntar quem te tocou. Ele falou, não, essa pessoa me tocou diferente, porque essa tirou de mim virtude. Meu Deus! O coração, o desejo deles era implacável. O coração deles era, ei, eu quero viver a vontade do mestre. Ei, eu quero tocar ele diferente, porque o meu coração anseia por ele. Ele é o que eu preciso. Não tem dinheiro, eu já sei que não tem, né, prazeres do mundo que vão saciar a fome, a sede que eu tenho. Somente ele. Então eles fizeram a diferença, por quê? Porque o coração deles estava ligado no mestre. O desejo deles era completamente diferente. Algumas pessoas se orgulham de contar as loucuras que fizeram no mundo. No baile eu cheguei em tantos, no baile eu fiz isso, e eu briguei, eu fiz, eu aconteci. Mas aí eu falei, a gente precisa hoje, ou daqui a um tempo, começar a contar. Peraí, poxa, eu tirava a onda no mundão, eu me orgulhava mesmo de fazer, como eu falei na última semana. Levei muita gente para o mau caminho.
Aí eu quero hoje pegar e falar assim, não, através do que eu fiz, eu levei muita gente para o bom caminho. Eu levei muita gente para Jesus. Muitas pessoas foram impactadas porque eu lancei. Muitas pessoas foram impactadas porque eu preguei. Muitas pessoas foram impactadas porque eu fiz algo para Deus. E aquilo manifestou a glória dele. E vidas foram salvas. Vidas foram transformadas. Para o Flamengo me entrego. Para o Flamengo sou Flamengo de coração. Choro, desaiano, e não sei o que, é bom, a gente pula, a gente vibra. Aí na hora que eu louvor na igreja, que beleza. Tem um vídeo aí esses dias eu vi, cara. O cara rico lá e o filho dele, aí ele tenta se aproximar do filho, não tem nada a ver com nada, mas ele tenta se aproximar do filho, eles estão tudo lá, né? Ele é o patrão, aí o filho quer ver jogo, ele leva lá o cara, aí eles estão vendo o jogo, estão curtindo, aí chega o patrão sério, aí fica todo mundo sério assim vendo o jogo, tremendo. É bom, todo mundo segura, tá entendendo? Infelizmente a gente leva Deus como se fosse o patrão. E Deus está falando assim, eu não preciso de religiosidade. Tem uma música doida assim, né? Eu não preciso de religiosidade, eu quero intimidade, eu quero algo, eu quero que você abra o coração de verdade. Tá entendendo? Porque a gente abre o coração pro Flamengo, a gente abre o coração pro não. Cara, Daniel! Chora, se entrega. A usurpadora. Morreu a Paulinha Prata, morreu não sei quem. E pá! Mas aí chega na hora de se entregar para Jesus. Tá entendendo? Então seja ousado na presença dele. Jesus. Se entrega para ele. Faz igual a Cici. Aí vai na frente da Maria. Eu falei, Maria vai chutar ela. E aí segura o Cecília. E ela tá lá tomando, dançando. A verdade é o reino dos céus é para aqueles que são como crianças. Porque eles não estão preocupados com quem está falando do lado. Eles estão preocupados com nada. Porque na hora do jogo do Flamengo ninguém se preocupa. Grita, xinga o vizinho, fala não sei o quê, arruma confusão danada. Mas aí, para Deus, será que vão olhar? Será que vão falar da minha oração? Será que vão falar que eu sou maluco? Falam que tu é maluco por causa do Flamengo. Que falem que tu é maluco por causa de Jesus também, cara. Amém. Está entendendo? É hora de romper e viver o extraordinário. Eu vou colocar um vídeo lá, no grupo que eu vi o vídeo. O cara ele fala assim, qual é a religião? Cristão, cristão, cristão. Fala um versículo bíblico. Não sei. Então religião? Cristão, não sei. Ninguém sabia um versículo bíblico. Será que ele pede 2 versículos bíblicos? Será que se você passar por um teste desse na rua, você vai chegar e vai falar assim, pô, eu sou cristão. Não sei, 2 versículos bíblicos. Aí ele fala, aí ele vai, aí o cara, qual a sua religião? Sou muçulmano. Cita um versículo do Alcorão. Aí o cara, o cara vai lá. O cara se dedica e sabe o que ele serve. Será que a gente como cristão vai passar vergonha? Faça loucuras maiores para Jesus do que as que você já fez para o diabo. As nossas loucuras por Jesus demonstram o quanto amamos, visto que nossas atitudes falam mais do que as nossas falas. Amém? Amém. Terceiro e último lugar, terceira coisa que aprendemos, que aquele que procura Deus precisa obedecer sem restrições. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Qual foi a ordem? Desce depressa. Desce depressa. E o que Jesus está falando contigo? Desce depressa. Pode ser desce depressa, mas às vezes Deus está falando contigo algo diferente. É hora de romper, é hora de mudar, é hora de transformar, é hora de adorar, é hora de se libertar das coisas que te travavam. É hora de viver o propósito de Deus. Está entendendo? E aí a ordem para Zaqueu foi, desce depressa. E olha o que Zaqueu fez, e apressando-se,
desceu correndo, desceu e recebeu Jesus alegremente. Né? Aí é o seguinte, apressando-se, desceu e o recebeu. Ele não perguntou assim, peraí, primeiro eu vou ver se a Roberta arrumou a casa. Peraí que eu vou ver se, né, se não tem ninguém lá em casa, lá, aquele primo da minha mulher lá que não gosta de crente. Que a gente tem isso. Né? Hoje em dia, não, vou até fazer a festinha da minha filha lá em casa, mas queria chamar o pastor para ir na festa, para orar. Mas, poxa, tem uns primos meus lá que não gostam de crente. E todo mundo gosta de tomar aquele negocinho, aí, poxa, não vai dar certo, né? Apareceu um crente na casa. Aí o cara se converteu, mas aí ele tem medo de falar para a família, medo de falar para as pessoas que ele. Não, agora eu me posiciono, vocês querem que eu fale um negócio de vocês, então vão falar, meu irmão. Mas eu agora sou cristão, agora eu tenho uma vida com Jesus. Opa, peraí. Ele desceu e falou, opa, Jesus, eu não quero saber como é que está a minha casa. Eu não quero saber se a mulher arrumou a casa. Eu não quero saber se tem parente dela lá que não gosta de você. Eu não quero saber de nada. Eu quero saber, vamos lá. Eu quero te receber na minha casa hoje. Jesus, ele quer entrar na tua casa hoje. Você vai deixar ele entrar ou você ainda vai ver se arrumei a casa? Você ainda vai ver se, será que todo mundo da minha família vai aceitar que agora eu sou crente? É isso aqui que Zaqueu está mostrando para você, para mim, independente do que pensem de você, eu irei viver. E aí o verso 7 eu achei algo interessante aqui. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entraram para hospedar, para ser hóspede de um pecador. Fala para o teu irmão assim, era para Jesus ter vergonha de você. Ter vergonha de você. É porque você que é um pecador. Está entendendo? Jesus era o Deus, o Santo, o Todo-Poderoso. As pessoas olharam assim, ué, esse aí não é o Filho de Deus? Esse aí não se diz santo? Esse aí não faz milagres? O que ele vai fazer na casa de um pecador? Era para Jesus olhar e falar assim, eu tenho vergonha de você, eu não vou entrar na tua casa, eu não vou andar contigo, eu não vou deixar você andar com a minha Bíblia na mão. Mas aí é você que quer ser o crente 007. Estou com vergonha de Jesus. Estou com vergonha de dizer que sou crente. Era para ser o contrário, era para Jesus falar assim, fez tanta besteira, todo mundo te viu caído, babando, cachorro lambendo tua boca, todo mundo te viu todo lascado por aí. Era para eu ter vergonha de dizer que eu sou teu Deus. Mas Jesus fala assim, não, vem para cá que eu quero mudar a tua história. Não importa o que vão falar de mim, não importa o que vão falar de você. Eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história de uma forma sobrenatural. Infelizmente, muitas pessoas procuram o Senhor, mas não querem obedecê-lo. Muitos querem o Senhor, mas não querem descer do lugar onde estão. A Bíblia diz que ao ouvir o chamado de Jesus, Zaqueu desceu depressa, né? Muitos retardam o seu encontro com Jesus porque querem primeiro arrumar a casa, a vida de negócio, para depois receber Jesus. Quando Jesus nos chama, Ele espera de nós uma resposta imediata para segui-lo. Muitas das vezes é preciso deixar de lado o título de doutor, o diploma da faculdade, os status, a timidez, que só existe para a igreja, o TikTok não. Tantas outras desculpas, né? Como fez com Zaqueu, Jesus quer entrar na sua casa, em sua vida e mexer com a sua estrutura e sarar todas as suas feridas. Aleluia. Amém? Amém. Eu quero terminar com Filipenses capítulo 2, verso 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Traduzindo para o português bem dizido, não olha só para o teu umbigo. Está entendendo? Então, mas cada um também para o que é dos outros. Não é para tomar conta dos outros. É para você falar assim, rapaz, eu tenho dificuldades, mas o meu irmão também tem. Eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para levantar na hora que ele cair. Eu estou aqui para dar forças na hora das dificuldades dele. Assim como na hora que eu ver aqui eu tenho dificuldade, eu sei que meu irmão vai me levantar. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, ferindo-se
fazendo-se semelhante dos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus está cobrando de nós a obediência. Jesus está cobrando de nós a transformação. Jesus está falando assim: ei, é hora de eu entrar na tua casa, é hora de eu entrar na tua vida, entrar de vez e mudar a tua história, mudar o teu quadro, você largar as desculpas. Mas eu sou o primeiro exemplo. Eu me entreguei à morte, e morte de cruz, a pior morte que tinha naquele tempo. Ele se entregou por mim e por você, para dizer: ei, é possível você vencer, é possível você vencer os obstáculos, é possível você vencer as adversidades, é possível você vencer a preguiça, os obstáculos que dia após dia vem tentando te paralisar. Mas depende de você, porque o que ele podia fazer, ele já fez. Hoje é um dia propício para se falar a respeito disso, porque vamos comemorar a ceia, a nova aliança que Cristo estava fazendo. Jesus, ele estava dizendo para os seus amigos, seus discípulos, aquele que um dia, minutos, horas depois, iriam trair, horas depois iriam simplesmente o abandonar, horas depois iriam o negar, dizer: não, eu não conheço esse cara não, eu não vivo com ele. Ele estava dizendo: ei, eu estou indo para a cruz, eu estou indo morrer por causa de cada um de vocês, eu estou indo diante de vocês e dizendo: ei, esse pão aqui é o meu corpo que vai ser entregue por vós, esse cálice aqui é o meu sangue que vai ser derramado até a última gota por causa de cada um de vocês. Jesus, ele não desistiu de nós. Jesus, ele não se entregou na cruz em vão. Ele se entregou na cruz porque ele tinha certeza que nós também não iríamos desistir dele, que nós também não iríamos parar pelo meio do caminho, mas iríamos viver o propósito dele. Por isso que eu entendo que essa palavra para as nossas vidas hoje é perseverança. Para as nossas vidas hoje é: ei, independente dos obstáculos, independente das situações, independente do que vão falar de você, você precisa fazer o que Zaqueu fez, descer apressadamente, depressa, e sair correndo e falar: Jesus, eu quero te receber na minha casa, eu quero te receber na minha vida. Jesus, eu quero que tu viva dia após dia comigo. E ainda fala assim: Jesus, se vergonha de mim não, porque eu fiz muita besteira, eu quero agora andar contigo e trilhar um novo caminho. Quero te pedir para se colocar de pé.